Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou aqui participando de mais essa oportunidade que o Grupo Editorial Record me oferece. Eu digo mais essa oportunidade porque a primeira grande oportunidade que me foi oferecida foi em 2018, para escrever o livro É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. Um livro que será a base dessa nossa conversa de hoje. Uma conversa que se inicia com uma apresentação resumida da minha parte para o tema sobre o qual gostaria de conversar com vocês. Mas uma conversa na qual vocês têm total liberdade para levá-la para o caminho que bem entenderem. Então, à medida que vocês se mostrarem interessados, podem enviar as perguntas e eu estarei à disposição aqui para conversar com todos vocês. Eu falei aqui da oportunidade que o Grupo Editorial Record me ofereceu lá em 2018. E preciso não só agradecer a editora, mas também a minha editora, a Raíssa Castro, que foi quem me convidou para escrever este livro. Na realidade, ela me convidou para escrever um livro sobre política, mas depois eu explico isso para vocês. Não sei se você sabe, mas eu sou um jornalista. Aliás, minha carreira está muito mais identificada com jornalismo do que com os livros. Eu sou jornalista hoje de rádio, mas já trabalhei em diferentes redações. Comecei em rádio, em Porto Alegre, em 1984, na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Vim para São Paulo em 1991. Ao longo de todo este tempo, são mais de 35 anos de profissão, passei pelas diferentes redações de jornal, rádio-jornal, telejornal, web-jornal. Atualmente trabalho na Rádio CBN. Apresento lá 4 programas: Jornal da CBN, Mundo Corporativo, Conte Sua História de São Paulo e Sua Marca Vai Ser um Sucesso. Neste tempo todo, tive a oportunidade de escrever 4 livros. Os 3 primeiros relacionados à profissão que eu exerço. Para ter ideia, primeiro livro, Jornalismo de Rádio. O nome é explicativo, autoexplicativo. O outro, Conte Sua História de São Paulo, resultado de um dos programas que eu tenho na Rádio CBN. E o terceiro, lançado em 2015, é Comunicar para Liderar, um livro que eu escrevi ao lado da professora e doutora Leni Quirilos, quando nós mostramos a nossa crença de que a comunicação é uma competência que precisa ser desenvolvida se você realmente quer liderar. Liderar um grupo, uma empresa ou a sua própria carreira. Liderar a sua própria vida. A comunicação é essencial nesse sentido. Mas como você viu, os 3 livros aos quais eu me referi são todos ligados ao jornalismo e à comunicação. O 4º livro que eu lancei, e este foi a convite do Grupo Editorial Record, este está relacionado a uma missão. Na verdade, há 2 missões. 2 missões que eu tenho em vida. Ser pai e ser cidadão. Eu sou casado, tenho 2 filhos, um de 23, outro de 20 anos. Sempre quis ser pai, sempre desejei isso. E foi um sonho alcançado. Uma missão que vem sendo cumprida ainda. Ser cidadão. Isso sempre me pautou em todas as dimensões da minha vida. Na vida profissional, na vida pessoal. Na relação com a minha família, na relação com as pessoas com quem eu trabalho, na relação com amigos, na relação com o inimigo, na relação com aqueles até que eu não aceito a ideia. Mas ser cidadão, para mim, era fundamental. E, curiosamente, lá em 2018, vamos lembrar, 2018 foi o ano em que nós elegemos, ou íamos eleger, um presidente da República, um governador, um senador, um deputado estadual e um deputado federal. Ano de eleição no Brasil. A política estava fervilhando. A Raíssa me convidou para escrever um livro sobre política. Na oportunidade, eu mostrei para ela que eu não era a pessoa mais preparada para isso. E por que eu digo isso? Eu sei que eu entrevisto políticos, eu analiso questões, eu contextualizo, eu converso com analistas o tempo todo. Falo de política. Dessa política que nós assistimos aí no cenário nacional. Mas isso não significava que eu estava preparado para escrever um livro, que exige, na minha cabeça, uma teoria mais aprofundada. Então, quando eu enxergava alguém escrevendo um livro, era um cientista político, um cientista social, um filósofo. Consegui imaginar, por exemplo, o meu amigo, colega Sérgio Abranches, falando sobre política, escrevendo sobre política. É um estudioso nessa área. Não era o meu caso. Convenci Raíssa de que não iria escrever sobre política. Mas ela nos convenceu de que eu não escreveria um livro. Ela conversou comigo e foi feliz, muito feliz, porque ela teve a sensibilidade de perceber que em mim tinham 2 coisas que me moviam: ser cidadão e ser pai. E ela entendeu que a gente podia reunir esses 2 assuntos num livro.
E me propôs, então, escrever É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Tinha uma pegadinha nessa história. Porque quando eu estou falando aqui de política, ou quando eu estou falando de cidadania, no final das contas, eu estou falando das mesmas coisas. Política e cidadania são dois vocábulos que nasceram em berços diferentes. A política vem do grego, a cidadania vem do latim, mas são dois vocábulos que nos remetem à vida em sociedade. A vida com suas ações, atuações, com seus direitos e os seus deveres. Então, quando nós falamos de cidadania, sim, nós estamos falando de política também. É que muitas vezes a gente confunde as coisas. Quando a gente fala de política, e tem gente que diz, política, eu não quero tratar desse assunto. A visão que a gente tem é da política que é feita nos palácios e nos congressos, geralmente em Brasília. A política dos partidos, sim, isso também é política. E, convenhamos, isso também é legítimo e necessário. O jogo do poder, o jogo dos partidos, tudo isso é necessário para a dinâmica de um país, para a dinâmica de uma sociedade. Sem isso, não existiremos. Há países em que não se faz mais política e se abriu mão disso. E o resultado não é nada bom. Houve momentos aqui no Brasil em que se acabaram com a política e não foi nada positivo. Mas o que eu quero mostrar para você é que a política vai além disso. Ela passa por essa área, ela extrapola essas fronteiras. A política faz parte do nosso dia a dia. A política é a relação que eu tenho com você. A política é a relação que você tem em família, com seus amigos, no local de trabalho. O tempo inteiro nós estamos fazendo política. Sim, porque nós estamos negociando, conversando, divergindo, convergindo, cedendo, avançando. Isso é fazer política. E nós não podemos abrir mão dessa arte que nos foi oferecida para a vida em sociedade. Fazer isso, abrir mão disso, é abrir mão do direito de vivermos em sociedade, em vivermos no coletivo, em vivermos em família. Mas o que me tocava e o que me levou, então, a escrever realmente esse livro? É porque eu tinha a percepção já naquela época de que dentro das famílias, e, por favor, eu queria lembrar vocês aqui o seguinte, eu citei lá no início que eu sou casado, tenho 2 filhos, um de 23, outro de 20 anos, é aquele modelo que a gente poderia dizer de uma família tradicional. Mas todas as vezes, a partir de agora, em que eu conversar com você, responder a perguntas que você encaminhar para cá, quando eu falar de pais e filhos, tenha em mente que eu estou falando de pai, mãe, filho, filha, educador, adulto de referência dos jovens, que pode ser o tio, a tia, o avô, a avó, ou quem quer que seja que tenha assumido essa responsabilidade de educar um jovem. Portanto, quando eu falo de pais e filhos, tudo isso está envolvido. Quando eu falo de família, eu falo dos mais diversos modelos de família que nós temos hoje. Porque não é o modelo de família que impacta na formação e na criação dos nossos filhos ou dos nossos jovens, mas é a forma como a gente desenvolve esta educação. Não é porque nós temos pais separados que teremos filhos depravados. Eu acho que já vencemos essa ideia, já superamos este momento. Não é porque nós temos famílias tradicionais que nós temos filhos melhores. O que vale e o que pesa é essa educação, é essa relação, é esse diálogo que nós devemos ter. E aí sim eu me incomodava. Me incomodava porque, na realidade, eu percebia que esse diálogo deixou de existir entre as pessoas, principalmente dentro da família. Muitas vezes havia um silêncio imperando dentro da família. Pais e filhos não conversavam com alguns assuntos que poderiam ser, sei lá, sexo, droga, política, ética. É constrangedor, não entendo bem desse assunto, não tenho tempo para isso, tenho mais o que fazer. Ele que vai discutir isso lá na escola. E sim, é muito comum a gente ver esse tipo de situação em que as pessoas fazem o quê? Mandam seus filhos para a escola e dizem que é a escola que se vire para educá-los. A educação, nós somos responsáveis dentro de casa. A escola é complemento desse trabalho. A escola é um instrumento importante desse trabalho. Mas quando eu abro mão e terceirizo, e eu uso muito essa expressão, terceirizar a educação dos nossos filhos, e nós fazemos isso quando nós os jogamos na escola e deixa que a escola se vire, o pobre do professor na sala de aula tem que cuidar desses jovens todos, e vai ter que falar com eles sobre sexo, vai ter que falar sobre droga, vai ter que falar sobre política, vai ter que falar sobre tudo, e ainda vai ter que ensinar tudo aquilo que está no currículo. E aí o meu filho é um indisciplinado, e eu coloco a culpa no professor, porque é ele que não ensinou como deveria.
abrindo mão da minha função que eu tenho dentro de casa. Mas, enfim, havia um silêncio, e há um silêncio ainda, vamos convir, nessa questão. Mas nunca se discutiu política como antes. Eu acho que se grita muito sobre política hoje, mas se dialoga pouco sobre política. Porque se fala muito alto, se fala de uma maneira extremada e não se ouve o outro. E diálogo é ouvir o outro, é escutar o que o outro está dizendo, não falar mais alto. Aliás, continuo aqui fazendo o convite para você. Se você quiser conversar comigo, pode mandar suas perguntas também no espaço reservado aqui. Enquanto isso, eu sigo conversando com você nessa linha de raciocínio. Até porque eu quero linkar isso que nós estamos falando com o tema que nós estamos vivenciando nesse momento. E, aliás, o tema que nos proporcionou estar nesse espaço agora, que tem como nome Quarentena Literária. Mas eu falava para vocês sobre esse silêncio que impera dentro das famílias. Sim, ele existe em diferentes temas. E quando isso acontece, eu como pai, eu como mãe, eu como adulto de referência desses jovens, estou abrindo mão de uma responsabilidade ética que eu assumo com a sociedade quando decido ser pai, quando eu decido ser mãe. Sim, porque quando você resolve ser pai, ser mãe, quando você resolve ter um filho, uma filha, você está assumindo um compromisso ético com a sociedade. E explico de maneira bem simples porque penso dessa forma. É um compromisso que você assume porque, sim, se você fizer filhos melhores, estes filhos serão pais melhores e que terão filhos melhores. E se nós conseguirmos criar esse ciclo positivo na sociedade, nós teremos, sim, uma vida e uma sociedade mais justas, menos desigual. Ou seja, você tem uma tremenda... Quando você resolve ser pai, quando você resolve ser mãe, você assume esta responsabilidade ética diante dos outros. E quando eu abro mão de educar os meus filhos, eu não estou cumprindo com este comprometimento que eu tive, ou deveria ter tido, no momento em que trouxe alguém para o mundo. E a ética? Bom, a ética é fundamental nas relações. Sim, assim como a política. Mas a ética é fundamental nas relações porque ela só existe na relação com o outro. É verdade. Vamos pensar aqui um pouco nós. A gente nunca diz, dificilmente diz, eu sou ético comigo mesmo. Eu posso dizer, eu sou honesto comigo mesmo. Eu me protejo. Eu sou a favor de mim. Eu gosto do que eu falo. Sei lá. Mas eu não digo assim, eu sou ético comigo mesmo. A gente não costuma dizer isso. Porque geralmente a ética, geralmente não, porque a ética é sempre com o outro. É na convivência com o outro. É na convivência com o seu colega, colega de trabalho, colega de aula. É na convivência com os seus amigos. É na convivência com o seu vizinho. É na convivência com o seu inimigo, com o seu adversário, com o seu competidor. Sim, claro, também, porque não existe essa história. Eu sou ético com os meus filhos, sou ético com a minha mulher, sou ético com o meu companheiro, mas sou mais ou menos ético com o meu vizinho. E sou um crápula lá na empresa, porque lá as coisas são diferentes, a regra é outra, os valores são outros. Vamos lá, vamos convir, isso não existe. Você não é ético de um lado, mais ou menos ético no outro, nada ético numa terceira dimensão. Você é um só. A ética tem que passar, permear todas as áreas em que nós atuamos. Na convivência com o outro, principalmente com o nosso adversário, principalmente com o nosso inimigo. E eu sei que é muito difícil agir dessa maneira, porque muitas vezes o nosso inimigo é o nosso mal. E aí a gente começa a aceitar não ser tão ético assim. Mas afinal ele não gosta de mim, ele quer tirar o meu mercado, né? Ele está competindo comigo lá na área. E quando a gente começa a relativizar essa questão da ética, relativizar o comportamento irregular cometido pelo outro, por mim, a gente passa a deixar de ser ético. Isso muitas vezes acontece nas nossas relações com os nossos filhos. Eu quero entrar e quero avançar ainda sobre esse tema, porque disse para vocês que quero linkar a discussão sobre ética e cidadania com o momento que nós estamos vivendo. Mas antes de chegar lá, me permita responder aqui a questão do Pedro Alves, que nos escreve dizendo o seguinte: se eu acho que os pais relutam em falar com seus filhos sobre tabus, com receio de dar liberdade demais e perder, de certa forma, o respeito com eles. Há uma série de motivos que nos levam, muitas vezes, a nos calar diante de determinados temas. Falta de conhecimento, muitas vezes. Medo,
constrangimento, mas também tem esse aspecto que o Pedro Alves chama a atenção. Muitas vezes, nós deixamos de falar sobre determinados assuntos porque acreditamos que, ao abrir a porta para aquele tema, nós estaremos apresentando um mundo para os nossos filhos e talvez eu não tenha controle sobre ele. Doce ilusão. Vamos pegar o caso do sexo. Sim, não vou falar sobre relações sexuais com os meus filhos. Acredita que até pouco tempo atrás, e ainda existe hoje, pais, mães, que não dão vacina anti-HPV para os seus filhos? Sim, porque acham que isso vai dar o início para os seus filhos e filhas, vai dar início a uma vida sexual para eles, quando na verdade isso é fundamental hoje. É até um respeito ao outro, faz parte dessa educação que nós devemos dar. Mas por que não faz isso? Ah, porque daí eu vou dar uma vacina anti-HPV para ele, ele vai se sentir mais à vontade, mais livre para fazer sexo com outra pessoa. E vai entrar no mundo que eu não quero que ele entre agora, porque não está em idade para isso. Como eu disse, doce ilusão, Pedro Alves, acreditar que se eu não falar sobre sexo com os meus filhos, eles não vão olhar para essas questões, não vão se relacionar com outras pessoas, com meninas e meninos, enfim. Claro que vão. Claro que vão, porque as informações estão por aí. Elas circulam, são os amigos que conversam. É a internet que oferece e abre várias portas para eles. Se você se ausentar dessa discussão, tudo que ele vai pensar sobre esse assunto está diretamente relacionado àquelas informações sobre as quais você não tem nenhum controle, nenhum domínio. E aos valores que ele vai buscar por conta própria. E não aos valores que você defende. E eu até falo no livro É Proibido Calar, eu até falo sobre essa, até não, falo sobre essa questão, principalmente, porque essa é uma questão fundamental. A abordagem, por exemplo, sobre o tema da sexualidade com seus filhos, ela não é necessariamente uma abordagem direta no sentido, senta aqui, vamos falar sobre sexo hoje. Então, se você fizer isso, o menino vai se encolher, não vai querer falar, não vai abrir a boca. E você vai passar o papel ridículo. Na realidade, o nosso dia a dia, nas conversas, nos diferentes diálogos, nós estaremos abordando esse assunto. E estaremos abordando esse assunto através de outros temas, inclusive. Por exemplo, quando nós falamos de valores, virtudes, e eu defendo piamente a ideia de que nós temos que trabalhar com virtudes, nós temos que levar aos nossos filhos virtudes, muito mais de querer prepará-los para uma vida profissional, seja lá qual for, é prepará-los com as virtudes. Uma das virtudes é a justiça. Justiça é respeitar o outro. Justiça é saber equilibrar, entender e ouvir o outro lado. E quando você prepara o seu filho para ser justo nas relações, pode ter certeza que ele vai ser justo na relação sexual também. Quando você mostra para o seu filho que ele não é um indivíduo isolado na sociedade e que ele tem que ter respeito com o outro, ele começa a pesar essa questão no momento que se relacionar sexualmente com uma outra pessoa. Porque ele vai descobrindo ao longo do tempo, e isso, claro, isso deve ser falado abertamente, ele vai descobrindo que você, ele tem responsabilidade sobre o outro também. Então, sexo não é algo individual, algo que eu faço só comigo. Se eu tenho um relacionamento sexual, esse relacionamento é com o outro também. E eu tenho que respeitar, tenho que entender quais são os direitos, a querência do outro. Isso é fundamental. Se eu não fizer, não estarei sendo ético também com o outro. Então, veja, que na realidade, e apenas trato desse assunto agora porque estou aqui provocado por essa questão, que foi enviada aqui pelo Pedro Alves, veja como estas coisas, Pedro, elas são abordadas em diferentes dimensões. Porque você necessariamente está falando com seu filho de 7 anos, você não está falando de relação sexual, mas você está falando, sim, de respeito ao outro, de entender a individualidade. Quando você começa a tratar desse assunto, você já está tratando de relações sexuais. Bom, então, realmente, muitas vezes as pessoas não sabem como abordar, muitas vezes as pessoas têm constrangimento em abordar sobre esse assunto, e muitas vezes há esse aspecto que você levanta. Acha que, ao tratar de um tema, eu estarei abrindo a porta para eles. Doce ilusão, as portas estão escancaradas nas mais diferentes dimensões. E se eu me ausentar dessa discussão e não levar aos meus filhos os meus valores, ele vai trabalhar só com os demais, com os outros valores que ele estiver tendo contato. E aí entra na questão da terceirização da educação dos nossos filhos.
Tem uma outra questão aqui, que é o Matheus Chagas, que escreveu para a gente. Vamos lá. Milton, na sua opinião, por que o diálogo entre pais e filhos tem diminuído atualmente? Você acha que as tecnologias têm distanciado pais e filhos? Vamos lá. Gente, a gente muitas vezes até demoniza a tecnologia. Mas eu não acho que é a tecnologia que nos distancia, não. A tecnologia até pode nos aproximar, talvez. Mas o que nos distancia é o pensamento do indivíduo. É o comportamento do indivíduo, e não a máquina, não a ferramenta que nós temos. Se eu pensar um pouco e olhar lá para trás, por exemplo, como meu avô educou o meu pai. Era uma educação muito diferente daquela que meu pai deu para mim, daquela que eu passei para os meus filhos. Era uma educação muito mais rígida. E será que havia proximidade entre eles? Será que havia diálogo entre eles? Que naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha webinar, não tinha tecnologia desse tipo à disposição. Então não é exatamente a tecnologia que nos leva a isso. A tecnologia é um subterfúgio, muitas vezes. Nós a usamos, talvez, para se distanciar das pessoas, porque não queremos ficar próximas delas por outros motivos. Mas não vamos colocar a culpa na tecnologia. Porque senão, a gente começa também a demonizar quem não tem responsabilidade. Isso é muito comum de a gente fazer no dia a dia e nas mais diversas situações. Nesse caso especificamente, meu filho não fala comigo porque ele não solta o celular. Por que será que ele não solta o celular? Será que você também não solta o seu celular e por isso não dá oportunidade de ele falar com você quando ele tem vontade? Será que vocês conseguem encontrar um momento do dia de vocês, na relação que vocês têm dentro de casa, e vocês têm relação dentro de casa, mas enfim, para conversar um pouco mais na hora do almoço, no jantar, dialogar, tratar de algum assunto, responder? Será que você está atento ao que ele está falando ou ao que ele não está falando? Isso é importante também. Ouvir o silêncio dos nossos filhos, isso é fundamental. Quantas vezes eles voltam da escola, não dizem praticamente nada para você, e você nem dá bola e acha que a vida segue. E quando, na realidade, ele está ali trabalhando internamente com temas que são tremendamente complexos, com os quais ele tem dúvida, e que muitas vezes ele até quer se abrir com você. E aí a gente, sem saber tratar disso direito, diz: o que você quer, meu filho? O que você está pensando? O que você está com essa cara? E a gente fecha de novo a porta para conversar com ele. Quando, na verdade, e eu sempre digo isso, quando nossos filhos estão dentro do quarto, não vamos arrombar a porta, não. Vamos deixar a nossa porta aberta para ele entrar quando ele quiser, porque ele vai perceber o momento exato para isso. Se você der espaço para ele conversar com você, contar o que ele sente, esse diálogo vai acontecer. E não será a internet que vai impedir isso. Sim, nós temos que ter um controle muito maior hoje. Nós, eu digo indivíduos, não como pai ou como filho, mas nós como indivíduos, sobre o uso da máquina. Nós temos que usar a máquina muito mais como Santos Dumont usou, do que Charles Chaplin usou em tempos modernos, quando ele foi usado pela máquina. Santos Dumont usou a máquina, e é o que nós devemos fazer, usar a máquina em nosso favor. Esse é o nosso caminho. Cuidar disso é fundamental. Então, não, a tecnologia não é a responsável pelo distanciamento. Ela pode ser usada para esse distanciamento, mas não é a responsável. Há problemas anteriores a esse que precisam ser resolvidos. E se nós começarmos a culpar a tecnologia, pode ter absoluta certeza que nós estaremos perdendo esse jogo e esse diálogo cada vez mais, porque estaremos colocando a culpa na pessoa errada. A culpa, muitas vezes, está em nós mesmos, que não soubemos abrir espaço para o diálogo dentro de casa. Tenho aqui a participação também da Kátia Souza. Ela pergunta aqui o seguinte: você acha que na tentativa de não deixar a tecnologia nos distanciar, devemos criar regras de convivência para toda a família? Como não usar celulares no momento das refeições, por exemplo? Kátia, é uma possibilidade. Eu conto sempre uma história que eu confesso a vocês que foi meio que intuitivo que aconteceu na minha casa. Aqui em casa nós nunca tivemos computadores dentro do quarto. Meus filhos cresceram, têm contato, vivem, hoje relacionam-se com as máquinas de uma forma muito intensa. Aliás, trabalham com isso, né? São profissionais nessa área, nos dois trabalhos que têm, tem muito a ver com a tecnologia é fundamental no dia a dia deles. Eles vivem muito tempo diante do computador, não tenho dúvida. Mas desde o início, a gente tinha uma questão curiosa e que, como eu disse, surgiu meio de forma intuitiva, não foi de causa pensada. Nós tínhamos uma sala na minha casa, nessa casa aqui onde eu estou agora, no andar de cima, em que tinha uma mesa redonda, parecida com essa que eu estou sentado agora, onde estavam todos os nossos computadores, o meu, da minha mulher e dos meus dois filhos.
Nós sempre que estivemos no computador, e eu trabalhava muito, e na época, quando eles eram pequenos, eles brincavam pelo computador, eles sempre estavam ao nosso lado. Eles nunca tiveram fechados no quarto usando o seu computador. Então, sempre que surgiu alguma dúvida deles, eles compartilhavam com a gente, porque estavam ali ao lado, era mais fácil. Não precisava esperar um horário específico para conversar. Sempre que eu queria dizer alguma coisa, eu dizia para eles, porque eles estavam ali ao meu lado. E quando ninguém falava nada, eles estavam vendo o que eu estava fazendo e eu estava vendo o que eles faziam. Isso nos deu segurança. Isso nos deu segurança, por exemplo, quando a gente percebeu que eles tinham uma convivência muito forte com o computador e a gente começou a ficar preocupado. Mas será que eles não estão usando muito o computador? Estão jogando demais? Tem muito videogame nessa parada? E a gente percebeu, de repente, peraí, não. Por que eles estão muito no computador? Bom, eles chegavam na escola, iam para o computador, sim, para brincar. Mas eles também no computador, eles faziam a lição de casa, eles conversavam com os amigos, eles assistiam vídeos, ouviam música, respondiam a questionários, se inteiravam, liam. Ou seja, será que o computador era ruim assim? Não. Será que a dedicação que eles tinham ao computador estava prejudicando o nível de conhecimento, o desenvolvimento deles? Não, porque eles estavam usando a máquina da maneira correta. Mas você muitas vezes só percebe isso se você tem uma convivência mais próxima dos seus filhos. Se não, e ele está lá dentro do quarto, você não sabe o que ele está fazendo. E aí você começa a ficar desconfiado. E aí você começa a querer impor regras. Você só pode usar o seu computador durante 2 horas por dia. Não pode usar mais ao restante do dia. Eu não sei se essas regras acabam funcionando. Eu não sei se essas regras têm limite, até porque hoje o computador está na mão deles, um telefone celular. Mas aí, Kátia, voltando ao tema que você me propõe aqui, eu acho que sim. A gente tem que ter regras de convivência. A gente tem que saber que há determinados momentos para conversar. A gente tem que saber que quando nós estamos dialogando, tem que olhar olho no olho. Não dá para dialogar olhando para a tela. Então, claro, o almoço, o jantar, há momentos de convivência em que a gente não precisa ter o celular no meio do caminho para nos atrapalhar. Está do lado, mas vem cá, vai tocar o telefone? Não vou atender agora, posso telefonar depois. Mandar um WhatsApp naquela hora, às vezes você até vê que poderia ter respondido rapidinho. Será que vale a pena eu responder agora? Estou aqui conversando com as pessoas. Eu acho assim, não tem um manual, não tem uma regra, não tem que ter uma constituição de comportamento interno dentro de casa. Mas tem que ter um hábito. E lembrar que você é a referência. Então, se você chega na sua casa, olhando o telefone celular, dá bom dia, boa tarde, boa noite, olhando o telefone celular, senta à mesa, respondendo uma mensagem, que é rapidinho aqui, a gente já vai começar a conversar, você está passando uma mensagem para os seus filhos de que eles podem agir dessa maneira também. Então, muita atenção neste processo, muito cuidado nas coisas quando a gente tenta impor à tecnologia a responsabilidade por esses problemas. É importante, sim, e eu conheço alguns pais que, inclusive, impuseram uma série de limites para os seus filhos. E têm seguido o caminho bom. Mas por quê? Mas dialogaram, fizeram com que eles entendessem. E isso é outra coisa importante. Argumentar, mostrar o porquê. E não simplesmente impor regras sem uma discussão. A gente tem que fazer política em família, quando a gente quer determinar algumas regras internas de convivência. É necessário que se faça isso, que se negocie, que se ceda, que se avance. Isso é fazer política. Negociar, inclusive, essas regras. Qual é o melhor momento? Agora vamos conversar? Dá para segurar um pouquinho seu celular para a gente bater um papo aqui? Você pode parar de jogar só um minuto? Mas, claro, não vai dizer isso na hora que ele está terminando o jogo, tá? Na hora que ele está no lance final, porque senão vai ser complicado. Mas, enfim, sim, é importante ter regras de convivência, mas não são regras impostas por força da lei. São regras que nós vamos construindo no diálogo e no dia a dia. Tá certo, Kátia? Deixa eu ver se tinha aqui a outra pergunta. Deixei alguma pergunta de lado. Não, não deixei nenhuma das perguntas que vieram aqui. Você pode continuar mandando para cá. E aí, eu queria pedir licença a você para começar a migrar esse nosso assunto aqui para o momento que nós estamos vivendo hoje. E como disse, um momento que até nos proporcionou esse encontro da quarentena literária, que foi uma janela aberta pelo Grupo Editorial Record para que nós nos aproximássemos e conversássemos. Até porque as pessoas hoje estão muito mais em casa, estamos passando por um confinamento, por um isolamento social, por uma quarentena, dê o nome que você quiser, tem alguns amigos que chamam isso de caos, mas enfim, estamos vivendo nessa situação, estamos vivendo este momento, e esse é um momento pedagógico nas nossas vidas. Não tenho dúvida disso. Primeiro que as nossas gerações mais recentes, nós jamais passamos por algo semelhante.
Nem crises econômicas, como nós tivemos, por exemplo, em 2008, com a grande quebradeira dos bancos que se iniciaram nos Estados Unidos, atingiram o mundo, é tão impactante, ou foi tão impactante como hoje. Naquela época, para ter ideia, apesar de toda a crise, as pessoas continuavam trabalhando, as pessoas continuavam convivendo. Hoje, a economia travou, parou, simplesmente parou. Em alguns setores ela ainda anda, mas de uma maneira geral ela travou. E sem contar que nós agora estamos confinados, estamos isolados. Pais não podem ver filhos, avós não conseguem ver netos, amigos não se encontram. E ainda bem que tem a tecnologia que nos aproxima de tudo isso. Então veja que a tecnologia não é exatamente o grande problema. Se bem utilizada, ela pode nos aproximar, como está acontecendo aqui. Mas o que eu quero mostrar para você é que esse momento que nós estamos vivendo, esse confinamento que nós estamos passando, ele é extremamente pedagógico, porque é nesse exato momento de restrição, de limite e de escolhas que nós fazemos que a cidadania, a ação cidadã, fala mais alto. É agora que nós temos que ser cidadão. Porque ser cidadão nesse momento é entender que sim, você vai ter que ter limites. Você não vai poder sair para trabalhar, você não vai poder sair para uma balada à noite, você não vai poder se encontrar com seus amigos como você gostaria, você vai ter que deixar de produzir, você vai ter prejuízos econômicos. Sim, a gente vai ter que passar por tudo isso em nome do coletivo. O mundo está passando por isso. E não se iludam com discursos que nos oferecem uma ideia diferente e muito mais simples de que podemos conviver socialmente, podemos ir para as ruas, voltar a trabalhar normalmente, sem problema nenhum, sem nenhuma restrição, porque o mundo vai em frente. Não, não é verdade. As coisas não acontecem dessa maneira. Todos os países que pensaram dessa maneira estão pagando muito caro agora. Está aí o Japão. Prova clara dessa situação. Por muito tempo, durante essa crise, desde janeiro, trabalhava com números muito menores do que esses que tem de pessoas infectadas e mortas, que decidiu que ia seguir a vida com algumas restrições apenas, e agora teve que voltar atrás. Teve que impor regras, e principalmente em Tóquio, que é o grande aglomerado humano que se tem no Japão, impedir que o trabalho se realizasse. Então não vamos cair nesta balela. Mas deixa eu voltar na questão da cidadania e de como ela é importante. Porque é exatamente nesse momento em que eu tenho que pensar no coletivo. Eu não posso pensar de forma egoísta. Eu não posso pensar o seguinte: eu sou jovem, não é o meu caso, mas eu sou jovem e eu, se me contaminar, não vou ter problema nenhum. Você vai ter que mostrar para o seu filho, você vai ter que mostrar para a sua filha, que sim, realmente talvez ele vá sair, ele vai se encontrar com os amigos, talvez ele seja contaminado pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. No entanto, não vai sentir nada, vai ser assintomático. E aí, pode tocar a vida? Não, porque você tem que mostrar para ele que ele pode ser vetor desta doença para pessoas que têm uma saúde mais fragilizada, para o avô, para a avó, para uma pessoa de mais idade, para uma pessoa que tem algum outro tipo de doença e seja mais sensível a esse vírus e ela pode morrer. Tenho dito lá na rádio, inclusive, no meu programa, nós não estamos ficando em casa para não morrer. Nós estamos ficando em casa para não matar. Sim, porque se eu pegar o vírus, eu posso transmitir esse vírus para uma outra pessoa. Pode ser que eu não tenha sintoma nenhum, pode ser que eu sofra. E não sei se vocês já ouviram os depoimentos de quem está sofrendo com esse vírus. E não estou falando nem dos que morreram, mas de pessoas que já se recuperaram. Do que foram 5, 7, 8, 10 dias de sofrimento, de dores, em função desse vírus, que é muito cruel e que ataca o pulmão diretamente. Pois é, você pode até sair com vida dessa, mas há o risco de você transmitir essa doença para outras pessoas e essas outras pessoas morrerem. Então, veja como o papel o ser cidadão hoje é fundamental. Porque eu tenho que abrir mão dos meus direitos, de direitos que nós conquistamos, direito de ir e vir até, em respeito à comunidade, em respeito ao outro. E para isso, a gente precisa desenvolver, sim, esse nosso caráter cidadão. Caso contrário, nós estaremos indo contra a vida em sociedade. Portanto, veja como a cidadania é importante nesse processo. Eu arrisco a dizer, hoje, ao contrário de tudo que tem se falado, qualquer droga que se coloque aí no mercado,
qualquer vacina que esteja se desenvolvendo, e nenhuma dessas drogas, e nenhuma dessas vacinas estará à nossa disposição nesse primeiro momento, e os cientistas têm trabalhado duro, e acho até que teremos uma solução com maior velocidade do que em outras situações, até pela gravidade dessa doença que nós estamos passando agora, mas nada hoje é tão eficiente quanto a cidadania. A cidadania é a vacina, a melhor vacina que nós temos neste momento contra o coronavírus. Pense nisso, reflita sobre esse assunto e veja como a sua ação cidadã é fundamental neste momento em que nós estamos vivendo. Deixa eu passar aqui para das pessoas que estão nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta do Jorge Ameiro. E o Jorge pergunta aqui o seguinte: voltando ao assunto política, com que idade é adequado conversar com uma criança sobre esse assunto, sem imputar nelas os pensamentos dos pais, sem levantar bandeiras partidárias, até mesmo enchê-la de julgamentos com os quais ela ainda não tem consciência para compreender? Como fazer essa introdução para criar um ser politizado? Jorge, isso aqui a gente remete àquela mesma conversa que nós tivemos agora há pouco sobre em que momento devemos falar sobre sexo com os nossos filhos. A gente fala sobre esses assuntos a qualquer momento. Desde que seu filho é pequeno, desde que você mostra para ele, por exemplo, que ele tem um brinquedo, que aquele brinquedo que ele conquistou, que ele ganhou de você, é fruto do seu trabalho. E que aquele brinquedo ele tem que compartilhar com o irmão, com a irmã, com o amigo. E que o espaço que ele tem que ser compartilhado com os irmãos e com os amigos. E que o pai e a mãe, que quando ele nasce, acredito que foram nascer, são seres que estão totalmente voltados 100% para ele. Começam a dividir a atenção para outras pessoas, com o trabalho, por que não? Com os cuidados em casa, por que não? Desde jovem, desde pequeno, quando você começa a mostrar esse tipo de limite, ou esse tipo de escolha que o seu filho tem de fazer, ou o entendimento que ele tem que ter de que é preciso compartilhar aquele espaço público da sua casa, sim, porque se tem outras pessoas, se torna público aquele espaço. Desde aquele momento, você começa a falar com seus filhos sobre política, sobre ética, sobre convivência com o outro. Então veja que, mais uma vez, você não precisa pedir para ele sentar e dizer assim, vamos discutir o que está sendo feito no Congresso Nacional, meu filho. Não. Fale sobre política nesses outros termos. Porque quando você está mostrando para ele que é necessário respeitar o espaço do outro, e que ele, se quiser algo, ele vai ter que negociar, porque você está falando sobre política, você o está preparando para o discurso político. O viés que ele vai seguir, claro que você é importante nisso, mas vamos lembrar que ele é resultado, o seu filho é resultado de um volume, de um coquetel de informações que ele recebe. Você tem impacto, sim, sobre as decisões que ele vai tomar ali na frente. Dependendo do que você falar, pensar e agir, você vai ser referência para ele. Mas lembre-se que seu filho também será impactado por uma série de outras informações que ele vai ter. Nós somos frutos do meio que nós convivemos, nós somos impactados pelas pessoas que nós conhecemos, pela igreja que nós frequentamos, se é que frequentamos uma igreja, pela escola que nós estamos, pela rua em que vivemos, ou seja, o espaço físico em que estamos. Tudo isso vai impactar o nosso olhar sobre o mundo e o olhar sobre a política. A gente não tem nem o direito de querer impor ao nosso filho que ele pense A ou pense B, que ele pense para a direita ou pense para a esquerda, que ele seja do centro ou seja ausente. Não. Nós temos que falar sobre política, levando em consideração que a política é algo muito mais amplo e ela se desenvolve nos mais diferentes momentos, nos mais diferentes aspectos do nosso dia a dia. É aí que ele vai aprender sobre política. E aí, sim, em determinados momentos da vida dele, com leitura, com contato, com discussão dentro da sala de aula, inclusive, e até na conversa com você, dentro de casa, outros temas mais amplos e mais profundos, talvez, da política, começam a ser tratados. Mas também não caia na ilusão de que é que você que vai direcionar o seu filho para um viés político. Puxa vida, nós temos tido aí alguns anos em que o debate político, às vezes, dentro da família, e aí, mais uma vez, não é um diálogo, que é o que eu defendo, mas é uma discussão, uma gritaria tem ocorrido, porque pais pensam de
de um jeito e filhos pensam do outro, e um não admite que o outro pense diferente. Ao contrário do que a gente está imaginando, as duas partes ali não estão fazendo política. Estão só falando de política e provavelmente só da política partidária. Fazer política é eu entender por que ele pensa diferente de mim e tentar encontrar um ponto em comum entre nós dois, porque eu tenho certeza que a gente pode acabar encontrando. Sobre isso, inclusive, tem um trabalho bem interessante de um psicólogo que era daqui de São Paulo, que infelizmente morreu muito cedo, mas deixou um conhecimento e que eu tenho usado em várias situações da minha vida, seja na minha vida pessoal, seja nas conversas profissionais que eu tenho, em palestras, ou como essa que eu estou aqui conversando com você. Luiz Meirelles era um psicólogo e ele fez um desenho bem interessante. Ele mostrou que nós somos indivíduos e que vivemos num núcleo. Há um núcleo de pessoas muito próximas de nós que nós identificamos como conhecidos ou como amigos. Há um outro núcleo de pessoas, porque esse primeiro núcleo aqui, ele age e pensa como nós. Age e pensa como nós. Aí nós temos um outro núcleo de pessoas que só age ou só pensa como nós. A estes, nós dizemos que eles são estranhos. No entanto, há um grupo muito maior de pessoas que nem pensa e nem age como nós. E para esses nós damos o nome de insuportáveis. E quando eu falo aqui insuportável, eu tenho absoluta certeza que na sua mente já veio a imagem de alguém que você considera insuportável, que não dá para aguentar. E temos vários. Às vezes dentro da própria família. Sim. Às vezes pais e filhos não se suportam. Às vezes na empresa, seu chefe é insuportável. As pessoas são insuportáveis. O vizinho é insuportável. Aquele político é insuportável. E o Luiz Meirelles nos convida a fazer um exercício. Nos aproximarmos. Nos esforçarmos para nos aproximarmos daquelas pessoas que consideramos estranhas, mas principalmente daquelas pessoas que consideramos insuportáveis. E quando nós fazemos este esforço, esse deslocamento para outros grupos, que não são aqueles que estão no nosso entorno, que agem e pensam como nós, ele diz que muito possivelmente a gente vai começar a encontrar pontos em comuns, pontos que nos unem e que podem servir para dar início a um novo diálogo, a uma nova forma de pensar na vida e até de você aproveitar o conhecimento que aquelas pessoas têm. Não, mas os insuportáveis não têm conhecimento nenhum. São ignorantes. Será? Vamos começar a pensar um pouco nesse sentido. Vamos começar a pensar que aquela pessoa que eu considero insuportável, talvez ela apenas tenha tido uma formação completamente diferente da minha, e muito provavelmente aquela formação completamente diferente para mim pode ser útil para alguns momentos da minha vida, para o trabalho que se chama diversidade. Sim, porque se você só vive com gente que pensa e age como você, a diversidade deixa de existir. E o universo é diverso. Pode ter absoluta certeza disso. O meio ambiente só é rico como é pela sua diversidade. E por que nós, seres humanos, não queremos conviver com os diversos? Com a diversidade. Com o insuportável. Eu tenho certeza, e Luiz Henrique me convenceu disso nos seus textos, Luiz Meirelles, aliás, perdão, Luiz Ernesto Meirelles. Luiz Meirelles disse que quando você aceita, faz esse esforço para se aproximar dos estranhos e dos insuportáveis, muito provavelmente você vai perceber que há pontos em comum e há como conviver com aquelas pessoas. Então, deixo aqui essa ideia para quando a gente tratar da questão da política dentro de casa. Porque há momentos em que nós vamos começar a discutir da sim, porque há um amadurecimento dos nossos filhos, nosso inclusive, e que essa discussão que você estava propondo ali, de uma política partidária, de um viés mais bem definido, quando isso começa a acontecer, talvez aquela pessoa que a gente criou seja tão diferente da gente que a gente até estranha ou considera insuportável. Mas faça esse esforço para entender essa diferença. Quem sabe você não sai ganhando com isso, você não vai aprender com ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma outra pergunta que chegou, para aí. Mariana Borges pergunta aqui o seguinte: seguindo esse conceito dos grupos, é o que vemos como bolha social, você acha saudável? Não.
sim e não. Sim, isso que eu estou falando e isso que Luiz Meirelles nos ensinou, isso é a bolha social que nós vivemos. A bolha social que nós vivemos, e aí sim a tecnologia tem feito com que isso ganhe ainda mais expressividade. Estão aí os nossos grupos, estão aí os algoritmos para nos oferecer mais, para nos alimentar com aquilo que nós pensamos e acreditamos. E a nossa mente fica muito mais confortável quando a informação que nós recebemos são informações que não nos geram questionamento. É muito mais fácil ter mensagens de pessoas que dizem te adoro do que mensagens de pessoas que dizem que eu te odeio. E a gente vai tentar entender por que ela me odeia. E quando você abre o diálogo com a pessoa que te odeia, às vezes você descobre que a palavra está sendo usada de maneira errada. Não é que ela te odeia, só ela não concorda com o que você fala. E ela gostaria de estar falando com você e você não dá espaço para ela falar com você. Mas, enfim, são sim as bolhas sociais que o Luiz Meirelles acaba falando, não com essa expressão, mas são sim os conceitos das bolhas sociais que nós vivemos. E aí, a partir do não, da minha resposta. Não, não acho saudável que a gente faça isso. Não é rico para todos nós. Vamos pensar no mundo do trabalho? O mundo do trabalho, ele reflete muito tudo isso. Talvez aí, nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, isso mude, tenha mudado, e eu não sei o quanto vai nos impactar depois desse confinamento que estamos vivendo agora. Mas o mundo do trabalho já há algum tempo entendeu que dentro das empresas é necessário reunir os diferentes. Não é por acaso que uma estratégia que cresceu muito como negócio foi a criação de coworkings. Coworkings são lugares que grupos diferentes trabalham no mesmo ambiente. E são grupos diferentes mesmo, não só no seu CNPJ, não só no negócio que desenvolvem, mas muitas vezes na maneira de pensar e no que pensam. E é exatamente nesse espaço que podem surgir as grandes ideias. Porque a partir de uma crença que eu tenho, questionada pelo outro, que eu começo a quebrar algumas ideias e começo a enxergar o mundo diferente. Talvez se a gente remeter aqui para o nosso dia a dia, se eu acreditar que o mundo é o que eu enxergo aqui pela minha janela, pode ter certeza que eu vou ter uma visão viável. Porque quando eu olho pela janela da minha casa, e me considero um privilegiado nesse sentido, olho para frente da minha casa, tem um bosque, tem árvores, que até foram derrubadas em parte tempos atrás para a construção de uma casa que ainda não foi erguida. Mas tem árvores, tem pássaros, tem uma rua praticamente vazia nesses dias todos. Tem um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que às vezes só é quebrado às 6 da tarde pelo sino da igreja que fica na esquina. Se eu achar que o mundo é isso, eu começo a ter uma visão enviesada deste mundo. Eu começo a não perceber o que está acontecendo. Hoje mesmo, pouco antes de eu entrar aqui nessa nossa conversa, o que eu percebi? O que eu percebi e recebi como informação é de que, infelizmente, um número maior de pessoas tem deixado as suas casas, não tem resistido ao isolamento social, tem sido talvez inspirada em discursos políticos que nos levam a ir para a rua, sem levar em consideração o grande risco que nós estamos impondo a nós e à sociedade, e eu já falei o porquê entendo que estamos impondo um risco aos outros, até mais talvez do que nós mesmos. Mas, enfim, o que nós estamos vendo é que as pessoas começaram a sair para a rua. O mundo não é esse que eu enxergo pela minha janela. Mas o mundo também não é esse que eu enxergo para a minha janela, porque eu sei que bem perto daqui de onde eu estou, nós temos uma comunidade com milhares de famílias que talvez sequer tenham uma janela para enxergar para fora. Milhares de famílias que não têm um plano de saúde para socorrer na hora que o vírus pegar. Milhares de famílias que não podem ficar em casa como eu fico. Porque eu tenho uma função que, inclusive, me privilegia nesse sentido. Não sei se você sabe, mas eu estou apresentando o Jornal da CBN diretamente da minha casa. Hoje eu estou completando 20 dias de confinamento. No dia 20 do mês passado, apresentei o Jornal da CBN no estúdio da CBN em São Paulo, saí de lá às 11 horas da manhã, 11h30, cheguei na minha casa. De lá até hoje eu não saí daqui de dentro. E tenho o privilégio também de conseguir receber produtos na porta da minha casa, o que faz com que eu menos ainda tenha necessidade de ir lá para fora. Mas também tive uma estrutura que a emissora montou para mim, aqui dentro de casa,
que me permite apresentar o jornal durante as 4 horas que apresento, das 6 às 10 horas da manhã, daqui de casa. Gera um desconforto, uma certa insegurança, mas estou aqui, dentro da minha casa. Isso é um privilégio. Eu tenho muita noção disso. Como tenho noção que, quando eu olho aqui pela janela de casa, eu não enxergo as milhares de pessoas que não têm essa possibilidade. Gente, por exemplo, que o patrão até hoje não permitiu que ficasse em casa exigindo que fosse trabalhar, senão não ia pagar o salário. Isso é cruel com essa pessoa, porque essa pessoa tem que se deslocar, provavelmente vai pegar um transporte público lotado, um transporte público que não tem a higiene necessária, por mais que as empresas, as prefeituras tenham se esforçado nesse sentido, as pessoas têm buscado se proteger. Essa pessoa vai ficar num ponto de ônibus, vai entrar no ônibus, vai descer, vai cruzar por outros, vai entrar na sua casa, vai ter que trabalhar e depois ter o retorno. Quando chega lá onde está, mal teve tempo para cuidar das coisas, mal teve tempo para cuidar da saúde, e talvez comece uma tosse seca, e daqui a pouco começa um pigarro, começa a dar febre, com vírus. E vai se tratar onde? Vai ser recebido por quem? Vai no plano de saúde? Vai no hospital privado? Não, vai ser jogado para o SUS. E talvez quando chegar lá no SUS, não tenha quem o atenda como deveria, porque o SUS está lotado. Por melhor que seja essa estrutura do SUS no Brasil. Sim, porque é curioso, porque muitas vezes a gente fala do sistema de saúde frágil no Brasil, mas se não fosse a existência desse sistema único, esse sistema seria ainda mais frágil, muito menos universal e acessível como ele é. Mas veja só, voltando ao que eu estava falando para você, e estava respondendo aqui a Mariana Borges, a propósito da bolha social que nós vivemos. Veja que eu estou dentro de casa, olho pela janela e tem um mundo enviesado. Se eu não fizer questão de olhar o mundo pelas outras diferentes janelas que nós temos à disposição, certamente eu vou ficar preso nesta bolha. E isso não é legal. Isso não é rico para mim. E isso me faz uma pessoa sem a consciência coletiva que eu devo ter. Isso não me faz um cidadão. E tudo que eu faço, todos os meus atos na vida estão pautadas nesta ideia da cidadania. É isso que eu busco ao longo da minha vida. O Cláudio Nunes pergunta aqui: você acredita que sairemos dessa fase de isolamento social mais fortalecidos enquanto nação, a ponto de realmente lutarmos pelos direitos e necessidades básicas para as nossas vidas? Cláudio, essa é daquelas questões que nós estamos nos fazendo, não só nessa área, mas estamos nos fazendo nos mais diferentes setores da vida. A gente tem falado muito no mundo do trabalho, se mais empresas irão aceitar o home office como uma prática. Tenho conversado com alguns especialistas nessa área, alguns dizem que sim, outros dizem que não, pelo contrário, até porque muitos de nós, eu sou uma pessoa dessas, confesso a você, sinto muita falta da convivência com os meus colegas de trabalho numa redação, nasci em redação, aquele barulho da redação, com aquelas pessoas convivendo, trocando informação, falando alguma coisa, dando ideia, uma ideia que surge na hora. E nas empresas, muitas vezes, as ideias surgem no cafezinho, no bate-papo no elevador, no corredor. Então, essa convivência, talvez muitos de nós sintamos falta, e ao contrário do que alguns acreditam, que o home office vai se transformar numa realidade muito mais ampla no Brasil ou no mundo, talvez a gente perceba que não, muita gente desista do home office e entenda que não seja esse o negócio. Estou falando disso para remeter agora para a questão que nós sairemos uma nação melhor do que isso? Não sei. Não tenho certeza de que sairemos uma nação melhor do que isso. Nem tenho essa ilusão. O que eu sei é que, pela primeira vez, boa parte de nós está vivendo um momento de restrição extrema, de limites extremos. Coisa que talvez só nossos avós, quem sabe nossos pais, dependendo da idade deles, viveram na época da guerra. Talvez coisas que a gente só tem ouvido deles. A falta de comida, a falta de possibilidade de trabalhar, da inexistência de dinheiro circulando, uma série de carências. Talvez nunca nós tenhamos vivido isso nas nossas vidas. Estamos vivendo isso agora. E a gente sabe que as gerações que foram mais atingidas pelas guerras, e a Europa está aí para nos ensinar isso, foram gerações que foram forjadas sobre aquele impacto. Será que nós seremos forjados sobre o impacto do coronavírus? Ou do isolamento social? Tenho minhas dúvidas ainda. O que nós estamos assistindo hoje, um discurso intenso
de boa parte, ou de boa parte não gostaria de falar dessa maneira, mas de parcela da sociedade, questionando, inclusive, o próprio isolamento social, cobrando e politizando, ou melhor, partidarizando, porque aí fica mais apropriado do que falar em política, mas partidarizando essa discussão que nós estamos tendo. É uma coisa absurda. Hoje em dia nós temos cadáver de direita e cadáver de esquerda. Número de mortos de direita e números de mortos de esquerda. Essa é a sociedade que nós queremos? É essa sociedade que nós vamos construir depois do coronavírus? Ou uma sociedade que compreende que tudo que nós consumimos tem limite? Nossa forma de se relacionar com as pessoas é necessária. Sim, porque quanto tempo a gente talvez não falava com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, com um amigo? E hoje, até porque há essa carência e há essa limitação, a impossibilidade de falar, a gente acaba dizendo assim, que saudade que eu tenho daquela pessoa que eu já não falava há muito tempo. Então, talvez isso sim até gere uma certa mudança de comportamento. Mas é muito cedo ainda para a gente perceber isso. E talvez não seja nem no ano que vem, nem daqui a 2 anos. Nós vamos precisar passar por um bom tempo para perceber se sim houve uma mudança de comportamento em relação ao que aconteceu nas nossas vidas. É verdade. É verdade que em outras grandes crises que passamos no passado, e crises sanitárias, mudaram o olhar do brasileiro. Se a gente pensar na guerra da vacina, nós estamos quase vivendo isso hoje em dia por parte de alguns grupos sociais aqui, sociais não, mas políticos aqui no Brasil. Mas, enfim, se a gente pensar na guerra da vacina, que nós tivemos lá atrás, e que as pessoas foram obrigadas a tomar vacina, parece que nós aprendemos. Muita gente protestou contra aquilo, não quis. Mas se nós pensarmos que há algum tempo, nos últimos 5 anos pelo menos, tem crescido o discurso anti-vacina no mundo, tem gente que ainda questiona a validade de uma vacina, às vezes a gente anda para frente, dá 2, 3 passos para frente, dá um para trás. Quantos passos para frente, quantos passos para trás nós vamos dar? A partir de agora, eu não tenho a menor ideia. O que eu podia dizer para vocês, e até para concluir aqui parte dessa nossa conversa, é deixar o convite primeiro para que a gente amplie essa discussão, neste e em outros temas. Quarentena Literária, proporcionada pelo Grupo Editorial Record, é importante nesse sentido. Quantos assuntos ricos e variados têm sido proposto aqui a cada dia, pelo menos 2 vezes ao dia. E são boas oportunidades para a gente debater, pensar, refletir. Aproveite esse seu tempo, esse tempo que você está em casa, esse tempo que você está sendo cidadão, restringindo suas atividades para ajudar a sociedade, para impedir que outras pessoas sofram, ou para que pessoas que sofram, quando forem para o hospital, tenham um espaço para ser atendido e saiam com vidas de lá, porque foram devidamente atendidos, porque encontraram um espaço na UTI. Aproveite esse tempo para se desenvolver como pessoa também culturalmente, intelectualmente. Aproveite para reorganizar a sua vida, repensar alguns atos, e aí sim, quem sabe, seguir aquilo que está proposto aqui pelo Cláudio, quando o Cláudio nos questionava sobre termos uma nação melhor depois desse momento. A sua ação individual é que vai nos levar nesse sentido. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar a sociedade para isso, mas se nós fizermos isso individualmente e levarmos isso para o nosso núcleo familiar e tentarmos impactar o nosso grupo de amigos, nosso pessoal, colegas de trabalho, nós já estaremos avançando nesse processo e estaremos construindo esta sociedade que é uma sociedade mais justa, menos desigual, porque a desigualdade tem pesado muito nessa crise que estamos enfrentando agora. Então, seja cidadão. Use a cidadania como uma vacina contra o coronavírus. E vamos tentar construir uma sociedade fazendo o justo, fazendo o bem e fazendo o certo. Porque fazendo o justo, o bem e o certo, nós vamos muito claramente alcançar aquilo que Aristóteles disse ser o melhor, o mais nobre e o mais aprazível da vida, que é alcançar a felicidade. Uma felicidade que está muito mais relacionada a um bem-estar, de saber que você fez o bem, o justo e o certo. Se a gente conseguir isso, certamente nós teremos avançado na sociedade. A você que teve a paciência de me acompanhar neste tempo. Deixe o convite
para levar essa discussão para os seus grupos sociais, compartilhar esse vídeo, assim como os demais que estão aí na quarentena literária. Vamos discutir de maneira mais aprofundada, porque é proibido calar. Nós precisamos falar sobre ética e cidadania com os nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos amigos, com a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me ofereceram. Até uma próxima.